Olá! Sabe aquela dúvida de por que, de repente, palavras como ideia perderam o acento? Ou por que algumas consoantes que a gente nem pronunciava simplesmente sumiram da escrita? Bom, esta análise vai esclarecer tudo isso. Hoje, a gente vai mergulhar na história por trás de uma das mudanças mais importantes da língua portuguesa. Então, a pergunta que não quer calar é essa. Por que a forma como a gente escreve em português precisou passar por uma reforma tão grande? A resposta, como vamos ver, envolve muita diplomacia, linguística e, olha, uma espera bem longa. Vamos desvendar esse mistério. Para entender essa história toda, a gente precisa voltar no tempo, mais precisamente para 1990. Foi quando representantes dos países de língua portuguesa se reuniram com uma missão super ambiciosa: unificar a ortografia do nosso idioma. O ponto de partida foi o dia 16 de dezembro de 1990, lá em Lisboa. O objetivo parecia simples, mas era gigantesco: criar um jeito único de escrever para todo mundo que fala português. A ideia era fortalecer os laços e facilitar a comunicação e o intercâmbio cultural. E olha, não foi pouca gente não. Imagina só a cena. 7 nações se unindo por uma causa linguística. De Angola ao Brasil, de Portugal a Moçambique, todos os principais países de língua portuguesa estavam ali, na mesma mesa, prontos para fazer história. Mas quem foram os cérebros por trás disso tudo? A tarefa monumental de redigir o acordo ficou nas mãos de 2 potências intelectuais: a Academia das Ciências de Lisboa e a nossa Academia Brasileira de Letras. Um verdadeiro trabalho em equipe do outro lado do Atlântico. Só que o que tinha tudo para ser um processo rápido e direto acabou virando uma novela. E uma novela bem longa, viu? O acordo foi assinado, mas entrar em vigor que é bom, nada. O plano original era super otimista. A ideia era que em 1994 as novas regras já estivessem valendo. Mas o que aconteceu? A data chegou, passou e... silêncio. A mudança tão esperada simplesmente não rolou. O acordo ficou ali, na gaveta. Mas por que essa demora toda? Bom, aqui está o pulo do gato. O detalhe que travou a engrenagem inteira. Para valer de verdade, o acordo precisava da aprovação oficial, da ratificação de todos os países que assinaram, sem exceção. E foi aí que a coisa parou. O resultado foi um impasse total. Pensa só, dos 7 países, só 3 deram o sim oficial: Brasil, Portugal e Cabo Verde. Sem a luz verde dos outros 4, o acordo estava legalmente congelado, sem poder sair do lugar. Foi uma jornada em tanto, hein? Começou com a assinatura cheia de esperança em 1990, aí passou pela frustração do prazo perdido de 94 e a coisa se arrastou até que, ufa, em 2008, uma luz apareceu no fim do túnel. Quase 2 décadas de espera. Isso mesmo, 17 anos. Para e pense um pouco. É tempo suficiente para uma geração inteira crescer, enquanto a unificação da língua portuguesa escrita era só um projeto no papel, uma promessa que ficava para depois, ano após ano. Mas aí chega 2008 e o jogo vira completamente. Uma nova abordagem finalmente quebrou o impasse e colocou o acordo para andar de vez. A peça-chave dessa virada foi o Decreto número 6583/08, que veio do Brasil. No dia 29 de setembro de 2008, o governo brasileiro bateu o martelo, promulgou o acordo e abriu o caminho para sua implementação, meio que dando um empurrãozinho nos outros países. E essa atitude do Brasil foi o que faltava. Uma data final foi marcada, 1º de janeiro de 2009. Depois de quase 20 anos de incerteza, o acordo ortográfico ia finalmente virar realidade, unificando a escrita do português no mundo todo. E assim, a jornada se completa. Foram 3 momentos cruciais, né? A assinatura lá em 1990, a promulgação que destravou tudo em 2008 e, finalmente, a implementação em 2009. 3 datas que, juntas, redefiniram o futuro da nossa escrita. Ok, com o acordo finalmente valendo, a grande questão na cabeça de muita gente passou a ser: mas qual era o verdadeiro propósito disso tudo? Muita gente acabou se confundindo sobre o que de fato mudou. E essa é talvez a dúvida mais comum de todas. Essa reforma na escrita significou alguma mudança no jeito que a gente fala, nos sotaques, na pronúncia? A resposta é bem direta: não. Um sonoro não. E para entender isso, nada como a palavra de uma especialista. A professora doutora Enilde Faustic, que é uma autoridade no assunto, resume de um jeito perfeito. Ortografia é só um código. Pensa assim:
É a roupa da língua, não a língua em si. Então, resumindo a ópera, o objetivo era simplificar, era dar uma limpada no código escrito, tirando detalhes como acentos e consoantes que já não faziam sentido na pronúncia, como aquele C mudo em ação. A mudança foi toda no papel, não na boca. Em resumo, a meta sempre foi essa: criar um padrão escrito que fosse único e mais simples para fortalecer a presença do português como uma língua global. A diversidade da fala, com todos os sotaques e regionalismos, essa continua intacta e celebrada. E ainda bem. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Será que, ao criar um padrão único para a escrita, os países lusófonos de fato fortaleceram o português no cenário mundial? É uma questão que continua gerando debate e que mostra o poder que um simples código escrito pode ter. Bem-vindo ao Portal EAD. Aprenda rápido, evolua e conquiste novas oportunidades sem sair de casa. Portal EAD, o seu portal para o futuro.